comentar com vocês sobre o Sebastião Ferreira, que é o jogador que o Vasco contratou. Jogador que estava no Dynamo de Houston, nos Estados Unidos, na Major League Soccer. É um jogador paraguaio, né, tem 25 anos, muito novo ainda, centroavante sobretudo de área, mas que trabalha também fora da área, até com certa competência, né? É um jogador que ataca muito bem os espaços ali, de fora da área para dentro dela, né, e consegue ter um bom desempenho ali dentro da área. Sobretudo no jogo aéreo, um jogador que manda muito bem no jogo aéreo, é um jogador que tem, contudo, altos e baixos aí na carreira. Vamos falar um pouco sobre esta contratação. Antes disso, só chamar a sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da PagBet, para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva, né? E para você que curte, eu indico aí a PagBet porque é uma casa de aposta que chegou para democratizar o acesso às apostas aqui no Brasil, né? Por quê? Porque você pode depositar a partir de R$1, tudo via Pix, né? Depósito, saque, né? Imediatamente cai na sua conta e você já começa a apostar com esse valor. Além disso, as cotas são sempre muito altas. Além disso, o atendimento é humanizado durante 24 horas por dia. E como eu disse, tudo via Pix. Além disso, o cadastro muito simples, sem burocracia. Minha sugestão para você que curte a aposta esportiva: cadastre-se na PagBet, coloque um valor pequeno, para você sentir a atmosfera, para você conhecer o layout, ver como é que é a casa de aposta. Se você não curtir, você pode pedir o saque imediatamente do seu valor, mesmo que você não tenha apostado. Novamente vai entrar na sua conta, sem nenhuma burocracia, imediatamente, porque é tudo via Pix, tá bom? Se você, portanto, curte uma aposta esportiva, use o link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado para você se cadastrar na PagBet. Se cadastra, coloca um valor mínimo lá para você sentir como é que funciona e de quebra você vai dar uma força aqui para o meu canal e para o meu trabalho. Beleza, gente? Muito obrigado. Fechamos parênteses e vamos falar do Sebastião Ferreira. Jogador interessante, de certa forma, mas veja, claramente que o problema do Vasco hoje não é de qualidade, na minha opinião, dos jogadores. O Vasco pode até fazer algumas contratações. Felizmente, parece que está havendo aí a mudança no perfil de jogadores buscados no mercado, né, porque o Vasco estava buscando muitos jogadores ali que com baixíssimo rendimento, alguns jogadores ali que talvez não dê muito certo, coisa, por exemplo, exemplo do Guilherme dele, que é um jogador que já foi muito importante para a seleção chilena, mas que hoje não vive os seus melhores momentos. É um jogador que tem tido um debate muito íntimo com a enfermaria dos clubes por onde ele passa. E é um jogador que precisa muito da força física, justo da força física, para que o seu jogo aconteça. Na minha opinião, em teoria, tá, gente? Em teoria, a contratação do Medel foi um erro. Outros jogadores que o Vasco buscou aí também no mercado, também como o Maicon. Desde o começo eu falava que o Maicon era uma péssima ideia, porque ele vinha de um rendimento assustadoramente horroroso no Santos. E o Vasco contratou. Assim como outros jogadores que o Vasco buscou no mercado, e assim como alguns jogadores que o Vasco estava tentando aí buscar no mercado. Parece haver, com a chegada do Dias, uma mudança no perfil de jogador. Parece que havia uma seriedade maior aí no estudo do perfil que o Vasco quer contratar. Apesar disso, deixo claro, na minha opinião, o Carrascal talvez seja uma ideia aí complicada. Posso até trabalhar com isso. Essa ideia num vídeo específico para vocês, né? Sobre o Carrascal, que pode ser interessante ou não. Mas aí, neste vídeo eu quero falar do Sebastião Ferreira. Olha só. Não é que o Vasco tem um grande elenco, tá, gente? Não é que o Vasco tem um elenco sensacional. O Vasco só não tem um elenco para ficar na posição que está no Campeonato Brasileiro. E aí tem, né, vários erros da gestão, como por exemplo, a busca de um técnico que não estava preparado para ser o cara para montar, né, esse projeto aí de equipe do Vasco da Gama, que já foi embora, o Barbieri. O Dias talvez seja esse técnico. Agora, o Dias, ele também não vai responder positivamente se outras coisas não melhorarem no Vasco, né? Não dá para esperar que o Dias seja o salvador da pátria, né? Até porque ele vai de fato precisar de reforços. Os reforços que estão chegando, vamos lá. Vamos falar do Sebastião Gomes, portanto. O Sebastião Gomes, ele não é muito diferente do Pedro Raul, tá? Em vários aspectos. É até por isso que eu tô falando. É muito importante que outras coisas se ajustem. Por quê? Porque não basta chegar ao bom jogador. Tem coisas que precisam melhorar no Vasco. Ele não é muito diferente do Pedro Raul. Então, na verdade, o Vasco tá trocando 6 aí por meia dúzia em alguns aspectos, né? Certamente. Acho que ele tem um trabalho melhor fora da área. Acho que ele consegue gerar uma conexão melhor com outros jogadores ali. Quando a equipe tá chegando ali ao terço final. Acho que é um jogador com tudo que dentro da área, talvez ele não tenha o rendimento à altura do Pedro Raul, tá? Agora, fora da área, ele prepara melhor a jogada, ele se associa melhor
com seus colegas, é um jogador que consegue finalizar bem com os dois pés, tá? Ele é destro, jogador que manda muito bem com o pé direito, mas quando é necessário, ele não precisa virar o corpo, colocar a bola para o outro lado para arrematar com o pé direito. Ele também consegue chutar e bem com o pé esquerdo. É quase um ambidestro, tá? É um jogador que consegue mandar bem com os dois pés, e essa é uma grande vantagem para um centroavante, né? Muita diferença faz para um centroavante quando ele consegue arrematar com os dois pés. E é o caso do Sebastião Ferreira. O Seba Ferreira, contudo, é um jogador que precisa muito, né, de um bom ambiente para conseguir se adaptar. Ele, nesse sentido, é um jogador que vem praticando altos e baixos aí na carreira. Menos baixos do que altos, evidentemente, né? Mas ele demora um pouquinho. Por exemplo, nessa temporada, ele não está mandando tão bem como foi na temporada anterior. Né? Tem tido algumas dificuldades para jogar, tem tido algumas dificuldades ali para conseguir finalizar com aquela facilidade que ele tinha. Aí a gente não sabe se é só o problema da equipe, né? A equipe tem tido ali problema também para construir a jogada, né? Mas esses problemas de construção de jogada, ele já viveu isso na carreira em outros momentos e conseguiu mandar muito bem. Então, o que está acontecendo com ele nessa temporada? Ou seja, ele é um jogador que neste atual momento não está com rendimento tão bom assim. Agora, não é um caso do jogador que esteja com rendimento péssimo. E outra coisa, na temporada anterior, né? Ou seja, não foi daqui a 2, 3 temporadas anteriores, foi na última temporada. Ele foi muito bem. Por ele ter ido muito bem na última temporada, isso mostra que que a questão atual dele não estar jogando tão bem passa muito por questões ali psicológicas, né? É um jogador que saiu da temporada passada jogando tanta bola, era um dos melhores finalizadores que a gente tinha aqui no futebol da América, né? Então, em virtude disso, isso depõe muito em favor dele neste momento em que as coisas não estão acontecendo e a bola não está entrando tanto na rede como na temporada passada. Na temporada retrasada, né, ele foi mais ou menos, mas foi muito melhor do que está jogando na temporada atual. Então ele tem esses momentos, né, altos e baixos. Isso depende muito menos da equipe do que, na minha opinião, questões ali de adaptação, questões psicológicas do Sebastião Ferreira. Natural, né? Tá apenas com 25 anos neste momento. Acho que decisivo para a adaptação desse jogador é a presença de um cara como o Dias, muito mais do que o Barbieri. Por quê? Porque o Dias já foi técnico, inclusive, dele no Libertad, né? No momento em que ele era bem mais novo, e lá no Libertad, com o Dias, ele funcionava muito bem. Curiosamente, naquela etapa, né, em que eles estavam atuando juntos, né? Ele era um cara que preparava muito jogadas para os outros jogadores ali fora da área. É um jogador que conseguia assistir e pré-assistir muito para sua equipe. Ou seja, ele tinha uma participação muito efetiva na construção dos gols. Mesmo quando ele não fazia gols, ele conseguia participar muito da construção. Era a maneira como o Libertad jogava, né? Que fazia com que ele era muito bem utilizado, fosse muito bem utilizado por aquela maneira de jogar, né? De uma equipe que era treinada justamente pelo Ramon Dias. Ou seja, ele pode, né, ter no Dias, né, na presença do Dias, uma facilidade muito maior para se adaptar à Colina, como talvez ele não tivesse com o técnico anterior, o Barbieri, né? Então, de certa forma, gente, é uma boa contratação, mas vamos, assim, pra gente, sabe, baixar bastante as expectativas, e acho que é muito importante nesse momento que o torcedor do Gigante baixe bastante as suas expectativas, calibre muito as suas expectativas, até para ajudar na própria adaptação do reforço, porque quando a expectativa é muito grande, isso também gera muita pressão ao jogador, e essa pressão claramente respinga dentro de campo e afeta claramente o comportamento do atleta no seu processo de adaptação. Quando as expectativas são calibradas, a coisa melhora muito, né? Então é muito importante neste momento entender as contratações do Vasco, e aí também o Paulinho Paula, né? O Praxedes, né? E outros jogadores que podem chegar. É muito importante calibrar as expectativas, né? Esperar pouco do jogador neste momento. Eu ainda acredito que o Vasco tem plenas condições de escapar do rebaixamento, né? E ainda ir para a Sul-Americana, porque hoje, se não for para a segunda divisão, a possibilidade de ir pelo menos para uma Sul-Americana é muito grande. Acho que isso é possível. Estou torcendo para que isso aconteça, para que a equipe consiga não somente se salvar
do rebaixamento, mas também, né, no mínimo ir para a Sul-Americana. Libertadores é quase improvável, muito difícil, quase impossível para o Gigante nessa temporada, né? O que é lamentável, porque poderia, chegou a SAF aí, né? O rival ali tá conseguindo, por que o Botafogo também, desculpa, porque o Botafogo conseguiu, né? O rival do Vasco, um dos rivais do Vasco, por que o Vascão também não poderia conseguir? Acho que poderia e deveria, né? Então tá complicado, a situação tá difícil, mas eu acho que dá pelo menos para escapar e ao menos ir para a Copa Sul-Americana de 2024. É a minha torcida. Agora, portanto, o Sebastião Ferreira é um jogador legal, bacana, é um 9 que estava aí no mercado que poderia perfeitamente chegar ao futebol brasileiro, seria uma contratação interessante para inúmeras equipes brasileiras, mas em todas elas seria uma aposta. E vamos colocar como aposta, né, sobretudo em virtude do momento do Vascão, tá bom, gente? Agora, se der certo, pode dar muito certo. Se der errado, talvez não dê tão errado como outros jogadores, né? Porque ele sempre guarda um número mínimo de gols ali. E nesse sentido sempre ajuda minimamente as suas equipes, o Sebastião Ferreira. Agora, se der certo, vai dar muito certo. E a nossa torcida é para que dê muito certo. Porque se der muito certo, ele vai fazer pelo menos um gol aí a cada 2 jogos, o Sebastião Ferreira. Tá bom, gente? É isso então. É isso.